A planta milagrosa que os agricultores ignoram. Você já ouviu falar de uma planta que pode melhorar a terra, alimentar o gado, proteger outras plantas e ainda ajudar na renda do agricultor? Pois ela existe e se chama moringa. Muitos agricultores ainda não conhecem seus benefícios, mas ela é fácil de plantar, cresce rápido e traz vantagens que poucas plantas oferecem. Neste texto, vamos explicar de um jeito simples por que a moringa é tão especial e como ela pode fazer a diferença na roça. O que é a moringa? A moringa é uma árvore pequena, que pode chegar a uns 10 metros de altura, mas geralmente fica menor quando cultivada. Ela é originária da Índia, mas se adapta bem ao clima do Brasil, especialmente nas regiões mais quentes. Suas folhas são finas e verdes, parecidas com as de uma samambaia, e suas flores são brancas e perfumadas. O mais interessante é que toda a planta pode ser usada: folhas, sementes, flores, casca e até as raízes. Se você já viu uma árvore de moringa, talvez tenha achado que era só mais uma planta comum. Mas ela é como aquele vizinho que ajuda todo mundo e ninguém dá valor, faz muito, mas passa despercebida. Por que a moringa é chamada de planta milagrosa? Vamos imaginar algumas situações do dia a dia na roça para entender melhor. Melhora a terra sem gastar muito. Sabe quando a terra fica fraca e os plantios não rendem? A moringa pode ajudar. Suas folhas caem no chão e viram um adubo natural, rico em nutrientes. É como se a planta estivesse alimentando a terra de graça. Além disso, suas raízes soltam substâncias que ajudam outras plantas a crescerem mais fortes, como se fossem um remédio para o solo. Exemplo: se você plantar moringa perto de uma horta, os tomates, alfaces ou feijões vão crescer mais saudáveis, porque a terra fica mais fértil. É como dar um suco nutritivo para a terra, em vez de gastar dinheiro com adubos químicos. 2. Alimenta o gado e dá mais leite. As folhas da moringa são cheias de proteínas, vitaminas e minerais. Para o gado, é como se fosse um superalimento. Se você der folhas de moringa para vacas, cabras ou ovelhas, elas vão produzir mais leite e ficar mais saudáveis. Até galinhas gostam. Se você colocar folhas picadas na ração, os ovos ficam mais nutritivos. Exemplo: uma vaca que come moringa pode dar até 30% mais leite. É como se ela tomasse um suplemento natural, sem precisar de remédios caros. 3. Protege outras plantas de pragas. A moringa tem um cheiro forte que afasta insetos ruins, como pulgões e lagartas. Se você plantar moringa perto de outras culturas, ela funciona como uma guarda-costas natural. É como ter um cachorro que espanta os ladrões, mas no caso, os ladrões são as pragas. Exemplo: se você tem um pé de couve atacado por pulgões, plante uma moringa ao lado. Em pouco tempo, os insetos vão embora, porque não gostam do cheiro da planta. 4. Água mais limpa com as sementes. As sementes da moringa têm um poder incrível: elas limpam a água suja. Se você colocar sementes moídas em um balde com água barrenta, em poucas horas a sujeira vai para o fundo e a água fica mais clara. Isso é útil em lugares onde não tem água tratada, como em algumas comunidades rurais. Exemplo: imagine que você precisa de água para dar aos animais, mas só tem um poço com água turva. Com as sementes de moringa, você pode filtrar essa água de forma simples e barata. 5. Comida saudável para a família. As folhas da moringa podem ser cozidas como espinafre ou usadas em saladas. Elas têm mais ferro que o espinafre, mais vitamina C que a laranja e mais cálcio que o leite. É como se fosse um multivitamínico natural. Além disso, as vagens verdes podem ser cozidas e comidas como feijão. Exemplo: se alguém na família está com anemia, comer folhas de moringa pode ajudar a melhorar, porque o ferro da planta é absorvido facilmente pelo corpo. 6. Renda extra para o agricultor. A moringa pode ser uma fonte de dinheiro. As folhas secas viram um pó que é vendido como suplemento alimentar. As sementes são usadas para fazer óleo, que é caro no mercado. Até as flores podem ser vendidas para fazer chás. É como ter uma planta que dá dinheiro o ano todo. Exemplo: um agricultor que planta moringa pode vender as folhas secas para lojas de produtos naturais ou para pessoas que querem uma alimentação mais saudável. 1 quilo de pó de moringa pode custar até R$ 50. Como plantar moringa? Plantar moringa é fácil e não exige muito trabalho. Veja como fazer.
Escolha o lugar. A moringa gosta de sol e não precisa de muita água. Ela cresce bem em terrenos secos e pobres, onde outras plantas não se desenvolvem. 2. Plante as sementes. Você pode plantar as sementes direto na terra, a uns 2 centímetros de profundidade. Se preferir, plante em um saquinho com terra e depois transplante. 3. Regue pouco. Nos primeiros dias, regue um pouco para ajudar a semente a brotar. Depois, só regue se ficar muito tempo sem chuva. 4. Corte os galhos. Quando a planta estiver com uns 2 metros de altura, corte os galhos para que ela fique mais cheia e produza mais folhas. 5. Colha as folhas. Depois de uns 6 meses, você já pode começar a colher as folhas. Corte os galhos e retire as folhas com cuidado. Dica: se você plantar moringa em fileiras, pode fazer uma cerca viva que protege outras plantas do vento. Por que os agricultores ignoram a moringa? Apesar de todos esses benefícios, muitos agricultores ainda não conhecem a moringa. Alguns motivos são: falta de informação. Muitas pessoas não sabem que a planta existe ou como usá-la. Preconceito. Alguns acham que é planta de pobre ou que não serve para nada, porque não é comum ver moringa em grandes plantações. Falta de mercado. Nem todos sabem que podem vender os produtos da moringa, então não veem vantagem em plantar. Desconfiança. Como a moringa cresce rápido e sem muito cuidado, alguns acham que não pode ser tão boa assim. Mas quem experimenta plantar moringa logo vê a diferença. É como descobrir um tesouro escondido no quintal. Resumo: por que plantar moringa? Vamos resumir tudo o que falamos em pontos simples. 1. Melhora a terra, deixa o solo mais fértil sem gastar com adubo. 2. Alimenta o gado, faz os animais produzirem mais leite e carne. 3. Protege as plantas, afasta pragas e doenças das outras culturas. 4. Limpa a água, as sementes ajudam a filtrar água suja. 5. Alimenta a família, as folhas são ricas em nutrientes e podem ser usadas na comida. 6. Dá dinheiro, folhas, sementes e flores podem ser vendidas. 7. É fácil de plantar, cresce rápido, não precisa de muita água e se adapta a diferentes tipos de solo. A moringa é como uma ferramenta multiuso na roça, faz de tudo um pouco e ainda economiza tempo e dinheiro. Se mais agricultores começarem a plantá-la, podem ter colheitas melhores, animais mais saudáveis e até uma renda extra. Então, se você é agricultor ou conhece alguém que trabalha na terra, experimente plantar moringa. Comece com algumas mudas e veja como essa planta pode fazer a diferença. Quem sabe, em pouco tempo, você não estará colhendo os frutos desse milagre verde. Mas por que, então, tantos agricultores ainda não conhecem ou não usam a moringa? Muitas vezes, a resposta é simples: falta de informação. A planta não é nova, ela já é usada há séculos em países como Índia, África e América Central, mas aqui no Brasil ainda é pouco difundida. Alguns até já ouviram falar, mas não sabem como plantar, colher ou aproveitar tudo o que ela oferece. Outro motivo é o costume. Muitos agricultores preferem plantar o que já conhecem, como milho, feijão ou mandioca, porque sabem como vender e como usar. A moringa, por ser diferente, pode parecer um risco. Mas a verdade é que ela não substitui essas culturas, ela complementa. Por exemplo, em uma pequena área ao lado do milharal, dá para plantar moringa e usar suas folhas para alimentar as galinhas, que vão botar ovos mais nutritivos. Ou então, nas épocas de seca, quando o pasto fica fraco, a moringa pode ser uma fonte barata de alimento para o gado. E não precisa ser complicado. Para começar, basta conseguir algumas sementes ou mudas, muitas prefeituras ou cooperativas agrícolas distribuem de graça, e plantar em um cantinho do terreno. Ela cresce rápido, em poucos meses já dá para colher as primeiras folhas. Se deixar crescer mais, vira uma árvore que pode durar anos, produzindo sem parar. E o melhor, não precisa de adubo caro ou de muito cuidado. Até quem tem pouco espaço, como em quintais ou hortas urbanas, pode cultivar em vasos ou canteiros. A moringa também ajuda a proteger o solo. Suas raízes fortes evitam a erosão, e suas folhas, quando caem, viram um adubo natural. Isso é ótimo para quem planta outras culturas no mesmo terreno, porque o solo fica mais fértil sem precisar gastar com produtos químicos.
E se você ainda está em dúvida, pense assim: a moringa é como um seguro para a roça. Quando a chuva atrasa, quando o preço do milho cai ou quando os animais ficam doentes, ela está lá, pronta para ajudar. Suas folhas podem ser secas e guardadas para usar depois, como um estoque de comida ou remédio natural. As sementes, além de limpar água, podem ser vendidas para empresas que produzem óleo ou cosméticos. Se você é agricultor, experimente plantar algumas mudas e observe. Pergunte para quem já usa moringa, muitos vão dizer que não se arrependeram. Se você não trabalha na terra, mas conhece alguém que trabalha, compartilhe essa ideia. Às vezes, uma pequena mudança, como plantar uma árvore diferente, pode trazer benefícios grandes para a família, para os animais e até para o bolso. A moringa não é mágica, mas é quase isso. Ela não resolve todos os problemas, mas ajuda em muitos. E o melhor, está ao alcance de qualquer um. Então, por que não dar uma chance a esse milagre verde? Quem planta, colhe, e com a moringa, a colheita pode ser bem mais do que você imagina. A moringa é uma daquelas plantas que parecem ter sido feitas sob medida para quem vive no campo. Ela cresce rápido, não exige muito cuidado e ainda dá retorno em pouco tempo. Imagine uma árvore que, em menos de um ano, já está produzindo folhas, vagens e sementes prontas para usar ou vender. É como ter uma poupança verde no quintal: você investe pouco e recebe muito. Vamos pensar em um exemplo prático. Um agricultor do interior de Minas Gerais começou a plantar moringa há 2 anos. No começo, ele só queria ver se as folhas realmente ajudavam a engordar as galinhas, como tinha ouvido falar. Hoje, ele vende as folhas secas para uma cooperativa que faz chá, as sementes para uma empresa de cosméticos e ainda usa as vagens verdes na alimentação da família. O que era um teste virou uma renda extra que ajuda a pagar as contas no fim do mês. Outro caso é o de uma família no Nordeste. Eles plantaram moringa em um pedaço de terra que antes não servia para nada, porque o solo era muito pobre. Em poucos meses, as árvores já estavam altas, e as folhas viraram um complemento na ração das cabras. O leite ficou mais nutritivo, e eles passaram a vender queijo com um sabor mais forte e saudável. Os vizinhos, que antes riam da ideia, agora perguntam como fazer o mesmo. A moringa também é uma aliada na hora de economizar. Quem tem horta sabe como os fertilizantes químicos pesam no bolso. Mas com a moringa, dá para fazer um adubo natural em casa. Basta bater as folhas no liquidificador com água, coar e jogar na terra. O resultado? Plantas mais fortes, menos pragas e uma economia que faz diferença no orçamento. E não é só na roça que ela ajuda. Nas cidades, muita gente está descobrindo os benefícios da moringa para a saúde. As folhas são ricas em vitaminas e podem ser usadas em sucos, sopas ou até em pó, para misturar na comida. Quem sofre com anemia, pressão alta ou diabetes encontra nela um apoio natural, sem precisar gastar com remédios caros. É claro que ela não substitui o médico, mas pode ser um complemento barato e eficiente. O mais interessante é que a moringa não é uma novidade de laboratório. Ela já existe há séculos em países como Índia, África e América Latina, mas muitos brasileiros ainda não a conhecem. É como se tivéssemos um tesouro escondido no quintal e não soubéssemos. Basta uma semente, um pouco de água e paciência para ver os resultados. Se você ainda está em dúvida, faça o teste. Plante uma muda em um cantinho da propriedade ou até em um vaso grande, se morar na cidade. Observe como ela cresce, experimente as folhas na comida ou dê para os animais. Peça para alguém que já cultiva contar como foi a experiência. O que custa tentar? A natureza tem soluções simples para problemas que parecem complicados. A moringa é uma delas. Ela não vai fazer chover no período da seca, nem vai resolver todas as dificuldades do campo, mas pode ser uma mão na roda na hora de melhorar a alimentação, aumentar a renda ou até mesmo cuidar da saúde. E o melhor de tudo, ela está aí, esperando para ser descoberta. Quem sabe você não é o próximo a colher os frutos desse milagre verde? A moringa é uma planta que não pede muito, mas devolve muito mais do que você imagina. Ela cresce rápido, mesmo em solos pobres, e não precisa de adubos caros ou cuidados complicados. Em poucos meses, você já tem folhas verdes,
cheias de nutrientes, que podem ser usadas de várias formas. Se deixar crescer mais um pouco, dá vagens compridas, que também são comestíveis e rendem ótimas receitas. Imagine uma família que planta moringa no quintal. As folhas podem ser colhidas e usadas frescas em saladas, refogadas como couve ou secas e moídas para virar um pó nutritivo. Esse pó pode ser misturado no feijão, na sopa ou até no suco das crianças, dando um reforço de vitaminas sem que elas percebam. Para quem cria animais, as folhas servem de ração natural, deixando as galinhas mais saudáveis e os ovos mais nutritivos. Outra vantagem é que a moringa não exige muito espaço. Mesmo quem tem uma pequena horta ou um pedacinho de terra pode cultivá-la. Ela se adapta bem em vasos, desde que tenham pelo menos 30 centímetros de profundidade. Basta regar de vez em quando e deixar o sol fazer o resto. Em regiões muito quentes, ela até aguenta melhor do que outras plantas, porque não precisa de tanta água. Se você mora na cidade e acha que não tem como plantar, pense de novo. Muitas pessoas já cultivam moringa em apartamentos, usando vasos grandes na varanda ou até em jardins verticais. As folhas podem ser colhidas aos poucos, sem precisar arrancar a planta toda. E se sobrar, dá para secar e guardar por meses, sem perder os nutrientes. A moringa também pode ser uma fonte de renda extra. Quem tem um pouco mais de espaço pode plantar várias mudas e vender as folhas frescas ou o pó em feiras, mercados ou até para vizinhos. O óleo extraído das sementes é outro produto valioso, usado em cosméticos e remédios naturais. E como a planta cresce rápido, o retorno é quase imediato. Mas o mais importante é que a moringa ajuda a resolver problemas do dia a dia. Em épocas de seca, quando outras plantas murcham, ela continua firme, produzindo folhas verdes. Para quem tem dificuldade em comprar remédios ou suplementos, ela é uma alternativa barata e natural. E para quem quer comer melhor sem gastar muito, é um jeito fácil de adicionar mais vitaminas e minerais à comida. O melhor de tudo é que a moringa não é uma moda passageira. Ela é usada há séculos em vários países, como Índia, África e América Central, justamente por ser prática e eficiente. No Brasil, ainda é pouco conhecida, mas quem descobre não larga mais. É como ter um superalimento crescendo no quintal, sem precisar de muito esforço. Então, se você ainda não experimentou, por que não começar agora? Pegue uma semente, plante em um cantinho e veja como ela cresce. Não precisa acreditar em milagres, só em resultados. A moringa não vai resolver todos os seus problemas, mas pode ser uma grande aliada. E quem sabe, daqui a alguns meses, você não estará colhendo as folhas e pensando, como eu não conheci isso antes. E o mais legal é que a moringa não exige cuidados complicados. Ela cresce rápido, mesmo em solos mais fracos, e não precisa de muita água. Se você mora em um lugar quente, melhor ainda, porque ela adora sol. Até quem não tem muito espaço pode cultivá-la, dá para plantar em vasos grandes ou até em baldes, desde que tenha furos no fundo para a água escorrer. As folhas são a parte mais usada, mas a planta toda é aproveitável. Você pode colher as folhinhas frescas e colocar na salada, no suco ou no feijão. Se preferir, pode secá-las ao sol e guardar em potes para usar aos poucos, como se fosse uma erva desidratada. Elas ficam com um gosto levemente picante, parecido com rúcula, e dão um toque especial em sopas e molhos. Outra vantagem é que a moringa ajuda até quem tem animais. As folhas podem ser dadas para galinhas, porcos ou vacas, deixando-os mais saudáveis e com a carne e os ovos mais nutritivos. É um jeito simples de melhorar a alimentação da criação sem gastar com ração cara. Se você ainda está em dúvida, pense nisso. Quantas plantas você conhece que crescem rápido, não dão trabalho, alimentam a família e ainda ajudam os animais? A moringa faz tudo isso e ainda sobra para compartilhar com os vizinhos. Quem planta uma vez acaba com mudas para dar de presente, porque ela se multiplica fácil. E não precisa ser um especialista em plantas para ter sucesso. Basta regar de vez em quando, tirar as folhas velhas e deixar a natureza fazer o resto. Em poucos meses, você terá uma fonte constante de nutrientes, sem precisar comprar suplementos caros ou remédios para fortalecer o corpo. O Brasil tem um clima perfeito para a moringa, e ela ainda é pouco explorada.
Enquanto muita gente gasta dinheiro com produtos industrializados, outros já estão colhendo os benefícios de uma planta que cresce quase sozinha. Não é questão de sorte, é de oportunidade. E a oportunidade está aí, esperando para ser aproveitada. Então, que tal dar uma chance para essa planta que já ajudou tanta gente pelo mundo? Pode ser o começo de uma mudança simples, mas que faz toda a diferença.